crianças, tudo bem com vocês? A tia Daiane está com muita saudade de vocês. Bom, hoje eu vim trazer uma mensagem de Deus para vocês. Mas antes eu queria apresentar o meu amigo Coragem. Vamos lá, Coragem, conhecer as crianças? Apareça, Coragem. É as crianças. Vamos conhecer as crianças. Não. Não. Você não quer conhecer as crianças, Coragem? Mas por quê? Tá com medo? Com medo novamente, Coragem? Ah, Coragem. Você precisa aprender o que a Bíblia diz. Você sabia que lá no livro de Provérbios, Coragem, a Bíblia diz assim, ó: confie no Senhor de todo o seu coração. Lá em Provérbios 3, 5a. Pois bem, nós devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração. E aquele que confia no Senhor, ele não teme, porque ele tem a confiança que Deus o livrará de todo o mal e que Deus está com ele em todos os momentos. Eu quero falar para vocês, crianças, hoje a história de um homem cujo nome era Daniel. E essa história está aqui na Bíblia, lá no livro de Daniel. Daniel, capítulo 6, fala de um acontecimento que ocorreu com quem escreveu esse livro, que foi Daniel. Pois bem, muito jovem ainda, Daniel foi levado escravo. Daniel foi levado cativo para a Babilônia. Ele teve que deixar o seu povo, ele teve que deixar os seus amigos e os seus parentes e foi para a Babilônia. Alguns dos amigos de Daniel também foram com ele. Bom, a Bíblia fala que Daniel era um homem muito temente a Deus e nele havia um espírito excelente. Ou seja, ele era um homem muito abençoado por Deus. Ele tinha uma inteligência que vinha de Deus. E logo Daniel começou a servir no palácio. Mesmo muito jovem ainda, ele começou a servir o rei. E um dia o rei Dario resolveu colocar Daniel como um dos seus presidentes. Daniel era quem governaria ali o seu reino, junto com mais outros 2 presidentes. Mas o rei também resolveu colocar ainda 120 oficiais. Bom, Daniel começou a servir ao rei de todo o coração também e começou a ter fama. Começou a ficar famoso e o rei começou a se agradar muito do trabalho de Daniel. Então, os malvados, os outros oficiais, começaram logo a ter inveja de Daniel. Começaram logo a querer com que Daniel saísse da posição que ele estava. Querer que Daniel não governasse mais como presidente e fosse envergonhado. Então, aqueles homens tramaram contra Daniel e fizeram um plano. E chegaram até o rei e disseram: ó rei, vive eternamente. Faça um decreto hoje, rei. Faça uma lei, escreva uma lei e diga que todo homem deve orar somente a ti, ó rei, e não a outro Deus. Bom, aqueles homens sabiam que Daniel era temente ao único Deus verdadeiro. E logo o rei gostou daquela ideia e assinou aquele decreto. Mas os oficiais, aqueles malvados, disseram: rei, assina a lei e sela segundo a lei dos medos e dos persas, para que não seja revogada. Então, qualquer homem que não orar a ti, ó rei, deve ser lançado na cova dos leões. E o rei assinou aquela lei. Daniel, quando soube daquela lei, resolveu ir para a sua casa e começou a orar. Daniel orava da janela da sua casa todos os dias, 3 vezes ao dia. Daniel falava com Deus.
E Daniel começou a orar ao Senhor. E aqueles homens passaram ali e viram Daniel orando da casa deles. Então foram correndo e contaram para o rei. Disseram: ó rei, Daniel está orando. Ele não está orando a ti, ele está orando ao Deus dele. E logo o rei se entristeceu, porque a lei dizia que quem orasse a outro Deus, que não fosse ao rei Dario, ele deveria ser jogado na cova dos leões. E aí o rei não podia mais voltar atrás. Por quê? Porque aquela lei estava selada pela lei dos medos e dos persas. Então, com muita tristeza no coração, o rei disse: ó Daniel, o teu Deus a quem tu serves te livre dos leões. E Daniel foi colocado ali entre os leões. Foi jogado naquela cova cheia de leões. E aqueles leões deviam estar famintos, né? Mas o que será que aconteceu? Será que Daniel foi comido pelos leões? Vocês aí teriam medo de ser jogado pelos leões dentro de uma cova cheia de leões? Ai, eu acho que o nosso amigo Coragem teria muito medo. Ah, mas existia em Daniel algo. Ele servia ao Deus verdadeiro. E logo o nosso Deus, ele que nos ama muito, ele nos livra de todo mal, porque ele reina sobre todas as coisas. E o nosso Deus enviou o seu anjo. E aquele anjo fechou a boca dos leões. Aqueles leões não puderam fazer nada, porque Deus havia mandado o seu anjo para fechar a boca dos leões. Pois bem, no outro dia o rei estava muito angustiado e foi correndo saber o que tinha acontecido. E disse: ó Daniel, o teu Deus, a quem tu serve, te livrou dos leões? E Daniel logo falou: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e me livrou dos leões. Assim o rei começou a glorificar ao Deus de Daniel, ao Deus que Daniel servia, e fez com que aqueles homens malvados que tinham tramado contra Daniel fossem jogados na cova dos leões. Assim é o nosso Deus. Ele nos livra de todo o mal. Ele nos tira o medo, ele nos tira a angústia, porque ele nos ama. Ah, mas Daniel tinha um segredo com o Senhor. Ele orava ao Senhor. E você tem orado a Deus? Você tem falado com o Senhor? É bem verdade que a gente muitas vezes esquece de falar com Deus, mas o nosso Deus, ele está pronto sempre para nos ouvir. E esse é o momento de você falar com Deus dos seus medos, das suas angústias, e não esquecer que o nosso Deus nos livra de todo o mal. Assim, nós podemos aprender, não é, Coragem? Que como Deus livrou Daniel, ele vai te livrar do teu medo, Coragem, e do medo de quem está aí, ó, atrás dessa telinha. Vamos agora falar com as crianças, Coragem? Será que você aprendeu algo? Vamos dar um sorriso bem lindo para as crianças? Ah, muito bem, Coragem! Você tem que lançar o medo fora, porque Deus, ele preenche o nosso coração de confiança nele. Amém, crianças? Até mais! E eu vou voltar com um desafio bíblico para vocês. E a tia também vai trazer um experimento para vocês. Quem aí está animado? Então, na próxima aula, não percam que a tia vai trazer um experimento e um desafio bíblico. Até mais! Tchauzinho!